turma! É um prazer estar de novo aqui com vocês e o assunto da nossa aula de hoje é Lei de Hess. E o conceito da Lei de Hess diz o seguinte, que quando uma reação ocorre em várias etapas, o seu ΔH é igual à soma dos ΔHs das etapas. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma reação que é feita em etapas, eu tenho então a minha primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e N etapas. Se eu somar as reações dessas três etapas, eu vou ter como resultado a minha reação global. E isso se aplica também aos ΔHs. Eu tenho o ΔH da reação 1, o ΔH da reação 2 e o ΔH da minha reação 3. Se eu somar os três ΔHs, eu vou ter então o ΔH da minha reação global. Agora, como fazer é mais fácil do que explicar? Vamos começar então fazendo um exercício sobre Lei de Hess. Eu tenho aqui um exercício simples dizendo o seguinte, que é para calcular a variação da entalpia dessa da transformação, onde eu tenho um carbono grafite se transformando em carbono diamante. Eu desconheço o ΔH dessa reação química. Porém, eu sei que ela pode ser obtida seguindo essas etapas. O carbono grafite mais O2 vai se transformar em CO2 e tem esta quantidade de ΔH. Negativo, então exotérmica. O carbono diamante somado com o O2 vai fornecer também CO2 com esta quantidade de energia liberada. Então vamos entender como é que vamos somar essas reações químicas. Na lei de Hess eu costumo falar que é fazer uma adição inversa. Geralmente quando a gente faz uma adição, a gente conhece as parcelas, cada uma das parcelas, e precisa achar o valor do total das somas. Aqui não, aqui nós já conhecemos o resultado. O resultado vai ser a minha reação global. Então eu vou organizar como eu organizo uma adição. Eu tenho uma primeira parcela e eu tenho uma segunda parcela. Nesse caso aqui eu tenho duas parcelas. E aí eu coloco o meu traço da minha soma e lá embaixo eu tenho então o resultado. O resultado vai ser a minha equação global. Então eu vou começar pelo resultado e não pelas parcelas. Colocando então o meu resultado aqui embaixo. Observe que eu vou começar fazendo a seta. Eu vou começar desenhando a seta mais ou menos no meio do caminho. Vou colocar o que é reagente, que é o C grafite, e vou colocar o meu produto, que é o C diamante. O ΔH é o que eu quero saber. Então eu vou colocar uma adição aqui à parte para colocar então o meu ΔH. Ele é o que eu quero conhecer. Agora o que eu preciso fazer é analisar cada um dos itens presentes na minha reação global. Eu tenho aqui, o primeiro item é o carbono grafite. Eu vou procurar o meu carbono grafite nas parcelas que eu tenho aqui, aonde ele se encontra. Então, se eu observar, o carbono grafite está lá na primeira equação. Então, nós vamos trabalhar agora com a primeira equação, não vamos trabalhar com a segunda. O que eu tenho que observar?
Meu carbono grafite, qual a quantidade que eu tenho do meu carbono grafite? Eu só tenho 1 mol aqui. Eu vou observar quantos mols eu tenho lá em cima. Só tenho 1 mol, então eu não vou mexer com a quantidade. A outra coisa que eu tenho que olhar além da quantidade é a posição. Aqui meu carbono grafite está no reagente. Lá em cima meu carbono grafite também está no reagente. Então, como ele está no reagente, na mesma posição e com a mesma quantidade, eu vou simplesmente repetir essa daqui. Eu vou repetir tal qual ela está ali, aqui na minha primeira parcela. Só que uma dica que é bem importante. Aonde eu tenho a seta, vocês viram que eu desenhei a seta primeiro, eu vou fazer o mesmo para as equações de cima. Eu vou manter a seta no mesmo lugar, seta sobre seta. Isso facilita muito. Quando vocês não se preocupam em manter seta sobre seta, é comum a gente se enganar na hora de resolver quando ficar muitas reações químicas para analisar, tá certo? Então, como dica, mantenha seta sobre seta. E vou repetir a minha, então, primeira reação química aqui. Eu tenho C, grafite, mais O2, formando CO2. Como eu mantive ela tal qual ela está aqui, eu vou manter também o meu ΔH. O meu ΔH é menos 393,3. Bom, então eu já resolvi o problema do carbono grafite. O outro item da minha reação global já é o carbono diamante, já está no produto. Então eu vou procurar aonde está o carbono diamante. Lembrando que a primeira reação química eu não mexo mais. Eu já coloquei ela aqui, então eu não posso mais trabalhar com ela. Como nesse caso eu só tenho 2 reações químicas, então esse segundo item que eu preciso só pode estar na segunda. Então vamos comparar. Aqui o carbono diamante só tem 1 mol. Lá em cima na minha parcial também só tem 1 mol. Então as quantidades são as mesmas. Porém, a posição aqui embaixo ele está no produto. Na minha reação global ele está no produto. Lá na parcial ele está no reagente. Então eu preciso que ele fique no produto para esta equação ser verdadeira. Se ele precisa estar no produto, eu vou então inverter esta segunda equação. O que isso significa? Significa que tudo que é reagente vira produto e tudo que é produto vira reagente. Então eu vou começar escrevendo pelo produto. Aqui meu produto é CO2. Eu vou escrevê-lo aqui no reagente. CO2. Eu tenho um aqui. E o que é reagente, então eu vou escrever no produto. Então eu tenho C, diamante, mais O2. Eu não inverti a reação química, então o meu ΔH também será invertido aqui. Se aqui ele é negativo, ele vem para cá positivo. Já organizei então a minha equação. Antes de resolver os ΔHs, eu vou conferir para ver se a minha equação foi colocada de forma correta. Se ela está correta aqui, eu posso então resolver o meu ΔH. O que eu quero, na verdade, é resolver o ΔH. Teoricamente, eu já posso resolver aqui. Mas se eu cometi algum erro aqui em cima, pode não dar certo. Então, é sempre bom voltar aqui na equação e conferir para ver se estava certo. Por que eu disse a vocês para colocar seta sobre seta? Porque agora eu vou comparar cada um desses itens que estão aqui na minha adição, na minha soma, para cortar
todos que estiverem presentes no reagente e também estiverem no produto, porque aí eles se anulam. Vamos ver, carbono grafite, eu só tenho aqui no reagente, eu não tenho ele do outro lado no produto, então ele fica. O2, o O2 eu tenho 1 mol aqui no reagente, no produto eu também tenho 1 mol, então eu vou cortar 1 com 1. CO2, ele está aqui no reagente e ele também está lá no produto com 1 mol, então eu vou cortar reagente com produto. Acabou? Acabou. Agora eu vou conferir se o que sobrou na minha adição é igual ao que está aqui no meu total, ou seja, se é a minha reação global. Eu tenho aqui no reagente só sobrou carbono grafite. Aqui também sobrou então o carbono grafite. No produto só sobrou carbono diamante. Então eu tenho aqui também meu carbono diamante. Então essa operação toda está correta. Eu posso então realizar esta conta do ΔH. Normalmente eu faço a conta aqui mesmo, mas como ficou aqui ao contrário, para que vocês não se percam, nós vamos utilizar a calculadora. Cuidado, tá, gente? Nós não podemos realizar essa subtração sem inverter os números, senão fica errado. Por isso, nós vamos usar a calculadora, que é a forma que vai ser a melhor forma, então, de vocês poderem acertar essa conta, tá certo? Ela é facinha, não é difícil, mas às vezes vai ficar mais complexa, então é melhor a gente fazer direitinho, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos 395,2 menos 393,3. Isso vai dar 1,9 quilojoules. Aqui está em quilojoules. Olha, vocês precisam conhecer a calculadora de vocês, tá? Antes de utilizá-la, porque é comum também errar com o uso da calculadora. Vocês viram que eu inverti aqui, porque o de baixo é maior, para fazer isso aqui de forma mais fácil. Mas eu poderia tê-lo feito utilizando a própria calculadora, tá certo? Eu vou mostrar aqui, porque na verdade o que eu quero mostrar nem é isso, é a casa decimal. Essa calculadora aqui é uma calculadora científica, já bastante antiga. E o que acontece? Se eu não quiser inverter, eu posso utilizar da mesma forma que está aqui, mas eu tenho que cuidar com o sinal. Eu tenho aqui um número negativo que está em cima. Então, antes de começar a digitar os números, eu tenho que digitar o sinal. Então, eu tenho que fazer o menos 393,3 mais 395,2. Quando eu clico no Enter, no resultado, no igual, ele vai me dar a mesma resposta anterior. O que eu quero mostrar, na verdade, é com a casa digital. Esta minha calculadora, tá? Ela apresenta a casa decimal com um ponto. Observem, tem um ponto. Se eu faço uma conta, digitar qualquer número aqui, tá certo? Menos 65. Observem que na minha calculadora eu tenho aqui uma vírgula entre o 75 e o 0,71. Esta vírgula aqui não me indica a casa decimal, me indica, na verdade, a milhar. Então, muito cuidado com isso. Alguns celulares também trazem nesse formato padrão internacional, padrão inglês, tá certo? Onde a vírgula não indica a casa decimal, a vírgula indica, na verdade, a milhar. Então, vamos continuar. Aqui nós fizemos, estava simples, só duas parciais e a gente só precisou inverter
uma delas. Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma questão da Unesp, ela foi modificada um pouco, tá certo? E diz o seguinte: o silício elementar na forma sólida pode ser obtido pela reação entre dióxido de silício pulverizado e magnésio metálico. Então, eu já deixei para vocês a equação já balanceada. Calcule a variação da entalpia deste processo químico a partir das entalpias de reações dadas a seguir. Então, agora nós precisamos aplicar aqui a lei de Hess. Mais uma vez, vamos fazer aqui embaixo o nosso traço da soma. Aqui, lembrando, nós vamos colocar, então, o ΔH global. Esse é o que nós queremos saber e também vai vir a partir de uma soma, de uma adição. Vamos escrever, então, aqui embaixo, o resultado da nossa adição, que é a equação global. Então, eu tenho aqui como equação global o SiO2 mais 2Mg formando Si mais 2MgO. Essa é a nossa reação global. Agora vamos analisar cada elemento que faz parte dessa equação, comparando com as daqui de cima. O primeiro que nós temos aqui é o SiO2. O SiO2 está presente na primeira parcial. E esse SiO2, aqui eu tenho 1 mol. Aqui eu também tenho 1 mol. Só que aqui na global ele está no reagente. Lá em cima, na parcial, ele está no produto. Sendo assim, nós precisamos inverter. Então, esta primeira nós vamos inverter. Então, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Vamos começar, então, escrevendo pelo produto que vai virar reagente. Eu esqueci de falar, mas não se esqueçam, seta sobre seta. Então, eu tenho aqui SiO2 como reagente e no produto Si mais O2. Se eu invertir a equação, a reação, eu tenho que inverter também o ΔH. Então, ΔH desta reação era negativo, vai passar a positivo. Já resolvemos o nosso SiO2. Vamos ao próximo elemento. O próximo aqui é o Mg. A nossa próxima substância desta reação química é o Mg sólido. O Mg sólido está, então, na segunda reação, até porque a primeira eu já usei, eu não posso mais mexer nela. Então, eu vou pegar a segunda. Aqui ele está no reagente, aqui embaixo também. Só que aqui na minha global eu tenho 2 mols do Mg, lá em cima eu só tenho 1. Então, eu preciso mudar essa quantidade. Essa quantidade eu só posso mexer utilizando multiplicação ou divisão. Eu não posso utilizar aqui nem soma nem subtração, é só multiplicação e divisão. Para que eu tenha 2 mgs, eu vou precisar multiplicar toda essa equação por 2. E eu vou multiplicar toda ela. Então, eu tinha 1 mg, eu passo a ter 2 mgs. Eu tinha meio
O2. Meio vezes 2 vai dar 1 O2. Seta sobre seta, eu tinha 1 MgO, óxido de magnésio. Agora, então, eu vou ter 2 óxidos de magnésio. O ΔH também terá que ser multiplicado. Eu tinha 601,8. Agora, eu vou ter, então, 8 vezes 2, 16. Foi 1, 2, 3. 60 vezes 2, 120. O sinal aqui é negativo, continua negativo. Não tenho mais nenhuma equação, então, como eu não tenho mais equação, eu não vou mais avaliar nenhum outro participante dessa equação. Eu já avaliei o meu dióxido de silício e avaliei também o Mg metálico. O resto, então, vai se ajeitar porque eu não tenho mais reação química para mexer. Se eu tivesse mais reação química para mexer, eu iria avaliar o restante, tá certo? Bom, agora eu preciso confirmar para ver se isso aqui está correto. Para isso, eu tenho que sair cortando tudo que se encontra no reagente e no produto dentro da minha adição, porque isso aqui é uma adição. SiO2, não tenho ele aqui no produto. 2Mg, também não tenho no produto. Mas 1O2, eu tenho ele aqui no produto, então eu tenho que cortar. Cortei o que tinha que cortar, agora eu vou ver se em cima sobrou exatamente o que está embaixo. Aqui eu tenho SiO2, mais 2Mgs. Formando Si, mais 2MgO. Está correto? Então, eu só vou realizar esta soma e completar, então, a minha questão. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 910,9 menos 1.203,6. Meu resultado foi menos 292,7. E terminamos mais uma questão. Na anterior, nós tínhamos só invertido, nessa nós já invertemos e multiplicamos. Vamos a um terceiro exemplo. Terceiro e último exemplo. São dadas as equações termoquímicas. Então, nós temos aqui 3 equações em termoquímica. Calcule o valor de ΔH da outra equação. Então, agora nós temos 3 parciais, já não são mais 2, acrescentamos mais um nível de dificuldade, com 3 parciais. Então, vamos à nossa lei de Hess. Aqui nós temos nosso grande traço. Lembrando que eu vou fazer um traço menor aqui para o nosso ΔH. Aqui, então, é o ΔH da equação global que eu quero calcular. Vou escrever a equação global aqui embaixo. Já vou colocar a seta aqui no meio para me facilitar. Então, eu tenho, antes da seta, carbono, grafite, mais 2H2. E no produto, nós temos, então, o metano, CH4. Vamos, então, agora analisar cada um dos participantes desta reação química. Começando pelo carbono, carbono-grafite. Lá em cima, olhando as 3 reações, o carbono-grafite, então, está na primeira equação. Aqui, o
carbono grafite está no reagente. Lá em cima ele está no reagente, então eu não preciso inverter, vai ser mantida. Aqui eu tenho um carbono apenas, lá em cima também. Então eu vou simplesmente manter esta equação. Lembrando que eu tenho que colocar seta sobre seta. Então antes eu tenho carbono mais O2. Depois da seta eu tenho CO2. O ΔH eu também vou manter. Então, meu ΔH aqui vai ser igual a menos 94,1. Continuando, então, a análise da minha global. Já falei do carbono, agora vou me preocupar com o segundo aqui, que é o H2. Olhando as minhas parciais, a primeira eu já não mexo mais. Eu tenho o H2, então, na minha segunda equação. Aqui, o H2 está no reagente. Lá em cima está no reagente. Aqui eu tenho 2 H2, lá em cima eu tenho apenas 1. Então, eu vou precisar o quê? Multiplicar por 2. Então, vamos lá. Seta sobre seta. Aqui eu tenho 1H2 vezes 2 vai dar 2H2, mais meio de O2 vezes 2 vai dar 1O2. 1H2O vezes 2, 2H2O. Se eu multipliquei a equação, eu multiplico também aqui o meu ΔH. Multiplicando, então, esse ΔH, eu tenho 3 vezes 2, 6. 2 vezes 8 vai dar 6, foi 1, 12, 13. Coloquei muito embaixo, mas tá bom. Negativo, negativo. Agora, avaliando meu último item desta reação química. Já fiz o C, já fiz o H2, agora eu vou para o CH4. Como eu já trabalhei com a primeira e a segunda, então só me restou a terceira para eu trabalhar. Vamos ver a posição primeiro. Aqui ele está no produto, lá em cima ele está no reagente, então eu vou ser obrigada a inverter. Aqui ele está com 1 mol, lá em cima também, então eu só preciso inverter. Cuidado, porque às vezes a gente precisa, além de inverter uma equação, nós precisamos também multiplicá-la. Aqui não, aqui nós só vamos inverter. Então, tudo que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Lembrando que é seta sobre seta. Vamos começar a escrever então pelo produto, que aqui vai virar reagente. Então, nós temos CO2 mais 2H2O. E no lado do produto nós vamos ter CH4 mais 2O2. Se eu invertir a reação, eu também vou inverter o ΔH. Se está negativo, ele passa a ser positivo, 212,8. Eu aconselho aqui sempre deixar casa sobre casa, tá? Unidade sobre unidade, dezena sobre dezena. Eu fiz aqui até meio embaralhado porque eu não prestei atenção que estava colocando muito embaixo, mas é bom sempre seguir direitinho. Vamos lá. Já trabalhei com as minhas equações, agora eu vou conferir se está correto para já fazer aqui a minha soma. Procurando tudo que está repetido em reagente e produto. C, não tenho C no produto. O2, eu tenho O2 aqui no produto, então eu vou cortar este O2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, então ainda vai sobrar um O2 aqui. 2H2 eu não tenho no produto. 1O2, então aqui esse outro O2 eu vou cortar com esse que sobrou.
CO2 tem lá, vou cortar também, e 2H2O, tem 2H2O lá em cima também, cortei. E vou conferir se o que sobrou em cima está embaixo na minha reação global. C está na global, H2, 2H2 está na global. E CH4 também. Então, está correto? Eu já posso, então, realizar essa equação. Vamos lá. Então, nós temos menos, é importante colocar o menos, 94,1 menos 136,6 mais 212,8. 17,9 negativo. Isso está em quilocalorias. E assim nós respondemos mais uma questão de lei de Hess. E o segredo para fazer a lei de Hess é muita calma, tranquilidade e principalmente atenção. Se vocês seguirem seta sobre seta e fizerem o passo a passo, não tem erro. E com isso eu me despeço. Até a próxima aula. Tchau!